Deus Ex Machina talvez seja o recurso narrativo mais infame que a gente conhece, então vamos entender como ele funciona. Olá, eu sou Rafa Pinheiro, quadrinista, professor e editor de quadrinhos, mestre em mídias criativas, e eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre Deus Ex Machina, talvez o tropo ou esse recurso narrativo mais famoso, mais infame que a gente conhece, porque sempre que se fala sobre isso, se fala de um jeito pejorativo e com certa razão, de fato é um recurso que a gente deve evitar de usar, mas entender de onde ele vem vai ser importante para a gente entender o que a gente faz no lugar dele, qual é a alternativa para a gente usar na resolução de um problema narrativo que não é um Deus Ex Machina. Bom, o termo vem do latim e ele traduz livremente aqui para o Deus, a divindade que vem da máquina. E essa origem vem, na verdade, dos teatros gregos e romanos, o teatro clássico, na verdade, porque era comum que em peças dessa época você tivesse personagens humanos e personagens divinos. Personagens humanos são aqueles que eram atores fantasiados de gente normal, e os divinos eram pessoas fantasiadas não só de deuses, mas colocados em posições para serem deuses. Deuses estão no Olimpo, eles voam, eles são superpoderosos. Então eles apareciam nas peças geralmente através de polias. Você descia o ator com uma máquina de madeira e cordas, e ele vinha meio que aparecendo na cena, né, no palco, e soltava um raio, que era Zeus ou algo assim. E geralmente eles apareciam nas histórias para resolver o problema. E é isso que o Deus Ex Machina faz na sua história. Ele resolve o problema de um jeito bom? Não. Por que não? Porque para você ser classificado dentro do que a gente usa, né, no mercado, na mídia, no entretenimento hoje em dia, como Deus Ex Machina, tem que cumprir alguns critériozinhos, que são critérios que tornam a sua solução através de Deus Ex Machina ruim, geralmente. Quais são eles? Deus Ex Machina tem que ser uma solução para um problema. Solução, né? Tem uma situação narrativa, um conflito, Deus Ex Machina vem para resolver esse conflito. Deus Ex Machina precisa ser abrupto, precisa ser uma coisa que você não estava esperando. Isso pode ser bom para a sua história, mas você vai ver que pelos outros motivos essa solução do Deus Ex Machina não é tão boa assim. Mas ele tem que ser então algo que você não estava esperando, algo que seja surpresa. Ele tem que ser usado para resolver um problema que aparentemente é sem solução, que é desesperador, que não tem saída. Você colocou o seu personagem principal, seu protagonista, seus protagonistas numa situação que não tem como sair. Eles não têm escapatória, eles vão morrer, ou vão perder, ou vão, enfim, vão ser prejudicados no conflito. E é aí que a solução vem, no momento em que eles estão 100% sem outras saídas. E o quarto ponto é que essa solução precisa ser externa aos personagens, ela tem que vir de fora do que foi apresentado até agora. Ou seja, não pode ser um próprio personagem que está ali perdido, sem soluções, e aí ele vai e consegue usar um conhecimento que ele tinha para solucionar o problema. Não, tem que ser algo de fora. Pode até ser uma solução do personagem, mas tem que ser apresentada de uma forma que não foi vista antes. Então, por exemplo, é um personagem que está numa situação e ele é super fraco, e ele está numa situação que ele precisa ser forte. E ele sempre foi mostrado como fraco. Naquela situação, ele usa a força bruta e resolve o problema. Isso é um Deus Ex Machina, porque é uma solução que ela é externa, no sentido que ela é externa à narrativa. Aquela informação é nova para a sua história. E é isso que pode tornar o Deus Ex Machina problemático, né? Porque se você tem uma solução, que é uma solução que é súbita e que é para uma situação de desespero, até aí é ok. Mas ela ser uma solução externa, provavelmente, não foi apresentada em nenhum momento da história. Ela vai soar meio, tipo assim, por quê? De onde veio isso? Ela vai soar, talvez, quase como se o roteirista estivesse roubando, estivesse usando um cheat, porque não tinha como o leitor ou o espectador prever que aquilo ali seria a solução do problema. Na verdade, é como se você falasse pro leitor ou espectador que assim, cara, não tem mais saída. Só quem pode salvar a situação agora é o roteirista, entendeu? É como se o Ex Machina fosse um poder do roteirista e não uma solução dentro da história, né? Uma solução que a gente chama de diegética, que é uma solução dentro da história para resolver o problema. E é difícil puxar exemplos de situações reais onde isso acontece, porque geralmente não se usa essa solução, porque é uma solução que muitas vezes é vista como porca, porque ela é preguiçosa, é a palavra correta aqui, ela é preguiçosa, justamente porque o seu roteirista, o seu autor, não teve que pensar em como preparar o terreno para a solução. Ele só chegou lá e falou, bom, tem que resolver, então, pim-pim-pim, resolveu. Eu consegui separar dois exemplos que são curiosamente da Disney. O primeiro é o Pinóquio, pra quem não lembra da história, é um desenho bem velho, mas ele tá preso em algum momento e aquela fada azul usa um poder que ela nunca usou antes e que ela fala que não é o comum dela usar pra soltar o Pinóquio, e ela não usa mais esse poder de novo. Então assim, não tinha como ele sair dali se não fosse um poder mágico que veio de outro lugar, que não tinha nada a ver com a história, pra tirar ele dali. Esse Deus Ex Machina não precisa ser um personagem fazendo pirlim-pim-pim, como literalmente foi
no caso da fada. Pode ser também uma situação de cenário, como aconteceu, no segundo exemplo da Disney, com o Corcunda de Notre Dame. No Corcunda de Notre Dame, a gente tem uma apresentação do vilão, que é o Frollo, e a apresentação de como que ele lida com os pecados dele. Bem interessante, aquela música de vilão dele é bem poderosa, eu gosto bastante dela. E ela, inclusive, toca em temas que não são nem muito infantis, né? Você acha que no final ele vai tentar se redimir dos pecados dele, ou ele vai, de fato, sofrer porque ele pecou e se passava como um cara santo. Mas não, no final da história, ele morre como? Porque a gárgula que ele tá pisando quebra e aí ele cai. E em nenhum momento foi falado que as gárgulas estavam... Ah não, cuidado porque o prédio é velho e tem gárgulas que estão quebrando. Ou cuidado porque as gárgulas, sei lá, são do bem de alguma maneira. Não, ele só pisou na gárgula e ela quebrou e ele caiu sem explicação nenhuma. Tem um outro exemplo também, que agora parando pra pensar, também é da Disney, na verdade, que é o Toy Story 3, gente. Toy Story 3, que é um filme tão amado por todo mundo. E no final, quem salva todo mundo é a Garra. E assim, a Garra ela é literalmente um Deus Ex Machina. Ela é uma salvação que veio da máquina e que puxou os personagens para fora do problema, entendeu? Assim, são 3 exemplos onde o emocional do filme, né, o pathos, para quem viu aquele meu vídeo sobre como que a gente usa retórica para falar de narrativa, e para quem não viu, o link tá aqui. Mas são histórias que têm muito mais a ver com a emoção que os personagens estão sentindo, e a emoção que o leitor ou o espectador tá tendo ao ver aquilo, do que necessariamente com a lógica ou a razão daquilo, né, o logos, para quem viu aquele vídeo. Então não são tão problemáticas assim, são histórias infantis, então a gente releva algumas coisas, mas o que a gente quer fazer aqui é justamente não usar isso. É usar soluções que foram apresentadas anteriormente para vocês, né? Salto, meu primeiro quadrinho que eu fiz quando eu estava estudando lá na França. Nesse quadrinho, o vilão que é apresentado para você é o Silas, que inclusive também virou depois um quadrinho próprio. Mas o Silas é o vilão, ele é apresentado no início como um cara super poderoso e super forte e que vai fazer valer a lei a qualquer custo, mas no final da história, quando ele aparece para derrotar os mocinhos, digamos assim, ele ouve aquele discurso do barão e acaba mudando de opinião. Ele não veio do nada, não é como se tivesse um cara que veio do nada pra matar eles e ele só não mata eles. Mas não, é um cara que você conhece a história, você sabe de onde ele veio, você sabe que ele é um cara que estaria disposto sei lá, matar os protagonistas, mas ele ouve o discurso e aquele discurso muda a opinião dele e aí você tem uma justificativa para ele não fazer aquilo. Não só você conhece ele, como ele não só mudou do nada, ele mudou porque o discurso impactou ele de alguma maneira, entendeu? E depois que você lê o Silas, você entende que aquele discurso significou muito mais para ele do que você imaginava que tinha significado no salto. E assim, gente, você consegue usar o Deus Ex Machina para solucionar problemas da sua história? Até que sim, usando alguns outros tropos, né, alguns outros recursos narrativos que eu não gosto muito, mas que são super comuns em histórias de aventura, em histórias infanto-juvenis também, que é o famoso poder do amor, poder da amizade, ou até a regra do personagem maneiro. São todas soluções que você pode usar, então no final não tem como sair, mas o poder do amor é mais forte do que esse vilão e a gente consegue, porque a gente se ama muito, resolver o problema. Ou a gente vai perder, a gente não é forte o suficiente, mas nós somos amigos, e a amizade é mais forte que tudo, e eles conseguem tirar do nada a energia necessária para derrotar o vilão ou algo parecido. Eu quero inclusive explorar em outros vídeos depois tudo isso que eu falei aqui, a lei do personagem maneiro, o poder do amor, o poder da amizade, são todas soluções narrativas que merecem um vídeo próprio com exemplos e tudo mais. Mas enfim, são formas de você usar o Deus Ex Machina que não necessariamente são tão problemáticas assim quanto simplesmente você inventar um personagem novo que aparece no final e salva o dia. Inclusive, fazendo uma ponte com outro vídeo que eu fiz na semana passada sobre camisas vermelhas, né? Você tem uma camisa vermelha na sua equipe do bem ali, que parece que não é ninguém, que parece estar só ali só pra carregar o material da galera. Mas no final da história, ele se revela como alguém que ia solucionar o problema. Isso não é um Deus Ex Machina, porque ele foi apresentado, ele apareceu antes, ele é um cara que ninguém deu nada por ele, e foi apresentado como um cara que não ia fazer diferença, mas no final fez. É um jeito de você dar uma solução subversiva, uma solução inesperada, sem ser uma solução externa à sua história. Se você quer aprender a não fazer esse tipo de coisa no seu quadrinho, recomendo os cursos de roteiro do Pacha, que estarão com matrículas abertas a partir do dia 1º agora de junho, lá no INCO. O link está na descrição também. Tem curso de roteiro, tem curso de quadrinho, tem curso de desenho, então fiquem atentos, porque a gente fala muito disso nos cursos lá também. Aproveito para lembrar que se você apoiou o INCO, um dos 2 INCOs aqui, tanto o Emboscada quanto o Cabana Tropical, eu já estou enviando para vocês. Então, em breve você receberá na sua casa o trabalho dos meus alunos do semestre passado e do outro semestre também, do semestre passado, pré-passado, passado anterior ao passado. Vocês entenderam? E daqui a pouquinho vai entrar no ar a campanha do próximo semestre também, o Ruínas Submersas, fique ligado. Já que a gente citou aqui, né, procurem depois conhecer Silas e Salto,
Eu gosto bastante deles, inclusive Silas ganhou o prêmio Minuano e melhor quadrinho do ano em 2018. E me sigam nas minhas redes, gente. Eu também falo sobre isso no TikTok, no Twitter, no Instagram e no grupo do Discord da Guará, onde a gente fica falando sobre isso basicamente o dia inteiro. O link para tudo isso está na descrição. E se você quiser um dia me encontrar num evento de quadrinhos, me dar o seu quadrinho, mandar para mim alguma coisa, caixa postal também está aqui e na descrição. E minha agenda de eventos está no meu site, na descrição também. E eu fecho o vídeo perguntando para vocês, qual é a história que vocês leram que a solução final foi tão absurda que dá pra gente classificar ela como Deus Ex Machina? E vocês gostaram ou não gostaram? Eu vou dar a minha aqui. Pra mim, a solução que deram para a segunda temporada de A Lenda de Korra foi o Deus Ex Machina, que foi a Jinora, a menina que dobra ar lá, vinda literalmente do céu para apartar a briga de Megazord. Pra mim, aquilo ali, aquela série tem tantos problemas, aquela temporada tem tantos problemas mais ainda, mas aquela solução que ela veio do nada, não tem como, não tem como. Isso porque teve outro Deus Ex Machina logo antes, né? Que era a Korra no mundo espiritual, na árvore, em que ela tinha onde ela não tinha mais poderes, e aí o poder da amizade fez ela ficar poderosa de novo por algum motivo. Então a Lenda de Korra tem vários Deus Ex Machina que eu particularmente não funciona pra mim. Mas digam vocês, beleza? Então é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço e valeu!